Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 27 de dezembro de 2021. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma suíte, uma continuidade do vídeo de ontem, onde eu falei da necessidade de vender a esperança de um futuro melhor. Disse que não bastava vender as realizações do governo, mas que o eleitor vota na expectativa de que o futuro governo lhes ofereça um futuro melhor. Hoje eu vou trabalhar com a dicotomia entre continuidade e mudança. O eleitor que decide a eleição, e aí não estou falando do eleitorado conservador politizado, 30%, 35% da população que já apoia o presidente Bolsonaro, estou falando do eleitor de centro, que define a eleição se ele vier para o Bolsonaro ou se ele for para o Lula, quer continuidade ou quer mudança? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. Vamos lá, gente. Essa questão do mapeamento do sentimento dos eleitores é chave para uma estratégia de comunicação. Se você erra o diagnóstico sobre o sentimento dos eleitores, você erra a comunicação. Se você acerta o diagnóstico, não necessariamente você acerta a comunicação, mas você dá um passo para acertar a estratégia de comunicação. Há situações em que a definição da maioria dos eleitores é clara com relação à continuidade e mudança. O eleitor olha para o governante que concorre à reeleição e pensa: esse cara merece continuar ou eu tenho que tirar ele de lá e escolher outro? Se o eleitor decide que o governante merece continuar, ele sequer olha para os outros. A reeleição é um passeio. Se ele acha que é necessária a mudança, ele vai analisar o tabuleiro e refletir sobre as opções disponíveis. É assim que funciona a cabeça dos eleitores. A reeleição do presidente Bolsonaro é um passeio? Está garantida? Bom, para quem conhece aqui o canal já sabe que eu defendo que não, que a eleição não está ganha nem perdida, que a eleição está em aberto e que, portanto, é preciso disputar esse eleitor ao centro. Repito, eu não estou falando dos eleitores fiéis do presidente Bolsonaro, dos conservadores politizados, que são 99% dos seguidores aqui do meu canal e a maioria dos seguidores fiéis do presidente Bolsonaro. As pesquisas mostram que há eleitores que optam pelo Moro, há eleitores que optam pelo Dória, há eleitores que optam pelo Lula e há eleitores que não escolheram ninguém ainda. Eu acho que uma parcela dessas pessoas que responde à pesquisa dizendo que vai votar no Lula não se lembra da corrupção do governo PT, em parte, e também tem uma memória difusa da época em que a economia estava no auge do consumo no governo do Lula, quando ele gastou dinheiro público a rodo para se reeleger, para eleger e reeleger a Dilma. Portanto, é preciso que a comunicação da campanha relembre a corrupção dos governos do PT. Além disso, as políticas públicas do governo devem se dirigir para esse eleitor mais necessitado, o eleitor que Lula ganhou com o Bolsa Família. O governo está agindo não só em direção a este eleitor. Foi aprovado recentemente o Auxílio Brasil, que vai beneficiar 17 milhões de famílias com R$400. É bom lembrar que o auxílio emergencial durante a pandemia atingiu 53 milhões de pessoas com R$600. Boa parte desse público não era o público do Bolsa Família, era um público de trabalhadores informais, autônomos, gente que estava fora do radar do governo, que vivia de trabalhos que dependiam de circulação de gente na rua, que ficou na rua da amargura com a política do fica em casa e a economia a gente vê depois, e que o governo socorreu. O Auxílio Brasil, portanto, beneficia menos pessoas com uma quantidade menor de dinheiro. No entanto, eu quero crer que essas pessoas que constituem um contingente maior do que era o público do Bolsa Família, o Bolsa Família atingia cerca de 7 milhões de pessoas com cerca de 189, 190, R$200. Estamos falando aqui de
17 milhões de pessoas recebendo R$ 400. Além disso, existe um conjunto de políticas públicas do governo sobre as quais eu já falei aqui. A Caixa Econômica Federal está com um amplo projeto de crédito, microcrédito para pequenos empreendedores. Não sei qual é o alcance dessas políticas, mas é crédito barato para ajudar pequenos microempresários, esses trabalhadores autônomos, a alavancar os seus negócios. Eu mesmo, que sou um pequeno empresário, já recebi o WhatsApp da Caixa Econômica Federal aqui me oferecendo dinheiro, me oferecendo empréstimo a juro barato. Felizmente não estou precisando, mas estou vendo o governo agir. Além disso, já falei aqui de várias políticas públicas do governo federal, de projetos de lei aprovados no Congresso que vão gerar empregos. Marco regulatório do saneamento, marco regulatório das ferrovias. Agora acabei de saber que o setor de petróleo e gás vai gerar 50 mil novos empregos. Então, saneamento básico, encanamento é emprego na construção civil, construção de ferrovias é emprego na construção civil. O 5G tem 400 mil empregos em oferta para trabalhadores especializados na área de tecnologia. Tem vaga e não tem gente qualificada. O setor de petróleo e gás, então, vai gerar 50 mil empregos e, certamente, várias políticas públicas que o governo implementou e vai implementar no ano que vem são geradoras de emprego. A pergunta é: o povo sabe disso? O governo abriu mão de investimentos pesados em publicidade, economizou dinheiro com isso e eu acho que o governo estava certo. No entanto, em ano eleitoral é preciso amplificar a comunicação do que o governo fez. Lembrar que a volta de Lula é a volta da corrupção e, em segundo lugar, para esse público do miolo, do centro, que ainda não se decidiu se quer continuar com o presidente Bolsonaro ou quer escolher outro candidato, é preciso informá-los que trocar de presidente significa de mudar as diretrizes das políticas públicas e, consequentemente, colocar em risco, ameaçar estes empregos que a economia vai gerar, fruto das políticas que o governo aprovou. O governo, portanto, está fazendo o essencial. Não se trata apenas de comunicar algo que não existe. O problema está no fato de que, em função das quarentenas e dos lockdowns, a economia não cresceu o quanto cresceria se não houvesse a pandemia. O presidente Bolsonaro herdou um governo que vinha lá dos tempos da Dilma Rousseff, com 14 milhões de desempregados. As políticas públicas do ministro Paulo Guedes, já lá em 2019, no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, reduziram esse desemprego a cerca de 11 milhões de trabalhadores, mas as quarentenas e os lockdowns elevaram esse desemprego a 14 milhões. A situação poderia ter sido muito mais grave se não fosse o socorro que o presidente Bolsonaro aprovou, que o governo do presidente Bolsonaro aprovou, com o auxílio emergencial e com o socorro às empresas. O governo pagava parte do salário das pessoas para que as empresas não demitissem. Muita gente teve o seu emprego salvo graças a esse tipo de política. As pessoas precisam saber disso. Hoje, o desemprego voltou ao patamar de cerca de 12 milhões de pessoas. Ou seja, recuperamos a situação do emprego anterior à pandemia. Mas isto é insuficiente. Se não fosse a pandemia, repito, o desemprego seria muito menor, a economia estaria crescendo muito mais e para que a economia siga crescendo e gerando mais empregos, é preciso que as políticas públicas que o governo começou a implementar tenham continuidade. A pergunta é: o eleitor sabe disso? Eu quero crer que não. E repito, eu não estou falando dos fiéis eleitores do presidente Bolsonaro, que em sua maioria são também o mesmo perfil dos seguidores aqui do canal. Estas pessoas estão vacinadas. Ninguém acredita no que a mídia diz, ninguém acredita no que as pesquisas dizem.
O problema é que há uma camada desinformada do eleitorado que não sabe de tudo o que o governo fez. Há, portanto, como eu disse no vídeo de ontem, um período de tempo até o início da campanha eleitoral em que o governo pode fazer publicidade legalmente, mostrando à população o que fez. E há um momento, que é o momento da campanha eleitoral lá na frente, em que vender o peixe das políticas públicas e da necessidade de que elas tenham continuidade é missão que precisa ser cumprida. Não é possível supor que os eleitores sabem disso. A maioria dos eleitores se compõe de pessoas que se alimentam de informações de baixa qualidade. Os eleitores que se mantêm informados regular e periodicamente, que leem notícias, que sabem interpretar as notícias, são uma minoria. A população brasileira tem baixo nível educacional e se informa muitas vezes de orelhada pelo diz que disse. Além disso, na campanha eleitoral haverá propaganda negativa da oposição. O governo, portanto, e depois os estrategistas da campanha eleitoral do presidente Bolsonaro ainda têm um período de tempo para abrir o diálogo com esse eleitor que não está, por enquanto, optando pelo presidente Bolsonaro, mas que lá na frente terá que escolher. A eleição, eu repito aqui, a minha análise afirma isso já faz tempo, será entre Lula e Bolsonaro. E a comunicação, portanto, ela tem que ter dois vetores. Relembrar aos eleitores que a volta do PT é a volta da corrupção e alertar os eleitores que mudar de presidente, interromper as políticas públicas geradoras de empregos que estão sendo criadas nesse momento, é um risco que não vale a pena correr. Melhor reeleger o presidente Bolsonaro, evitar a volta da corrupção e dar mais tempo para que o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro mostrem a que vieram, gerando os empregos que as pessoas desejam, o crescimento e a prosperidade que o Brasil precisa e merece. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. Eu volto lá no canal do João dia 3. E lembre-se, o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, bota o seu Pix aqui no canal. A sua doação é muito importante para preservar a independência das informações e análises que eu ofereço aqui todo dia. Amanhã tem mais.